Boa tarde, telespectadores. Estamos iniciando mais um programa de Bem com a Vida, tendo a honra de receber hoje em nossos estúdios a doutora Ellen Malta. Ela que é médica ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia e tem consultório em Lagoa da Prata. Doutora Ellen, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Doutora Ellen, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabe que são doenças que vêm aí ao longo da vida humana, causando grandes problemas, causando doenças graves. Como que a senhora vê a disseminação ou a prevalência dessas doenças hoje na comunidade jovem, ou enfim, no meio dos pacientes que são atendidos no serviço de ginecologia e obstetrícia? Eu trabalho hoje principalmente no consultório particular, mas já trabalhei em prefeitura, em serviço público, na região, em Lagoa da Prata. Então, assim, a gente vê que hoje a doença sexualmente transmissível, ela não escolhe raça, ela não escolhe idade, ela não escolhe ascensão social, certo? Então, a doença sexualmente transmissível, ela não tem cara. Certo? Qualquer um de nós, em qualquer lugar, pode ter uma doença sexualmente transmissível. Eu tenho uma clientela muito grande de pacientes jovens, então eu vejo que hoje os jovens têm muita informação, mas eles utilizam ela muito pouco. Eles têm acesso à internet, eles têm acesso à escola, que é muito falado, né? E mesmo assim não fazem uso corretamente das informações que lhes são dadas. Você vê um motivo por não usar essa informação, por não se prevenir? A gente não foi jovem tanto tempo, né, Geraldo? Então a gente sabe que o jovem, ele acredita que nada acontece com ele. Né? Ou seja, tudo acontece na casa do vizinho. Do vizinho e não na dele. E os pais ainda têm muito receio de conversar com os filhos sobre certos assuntos, principalmente sobre relação sexual, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então eu acho que isso dificulta um pouco para o jovem, para ele assimilar corretamente a informação que lhe é dada. A relação sexual é a principal forma de transmissão da herpes? A herpes, né, nós temos dois tipos de herpes, né? A herpes tipo 1 e a herpes tipo 2. A 2 é que é a genital. Certo? A genital, ela é única e exclusivamente transmitida por via sexual, certo? Não tem como a herpes da boca passar para a via genital, certo? São vírus diferentes. Mas a herpes, de todas as doenças que nós falamos, todas são prevenidas pelo uso da camisinha. Certo? O uso da camisinha previne o HPV, o uso da camisinha previne a AIDS, o uso da camisinha previne a sífilis, a gonorreia, as hepatites B e C e outras doenças. Mas a herpes, ela não é protegida pela camisinha. Ela é uma doença simples, é uma doença de tratamento simples, não é uma doença que leva à morte, certo? Só que ela também não tem cura. O vírus fica dentro da pessoa e ela manifesta ao longo da vida por várias vezes, ou às vezes por uma vez só, depende do estado imunológico de cada um, certo? Doutora Ellen, nós falamos de camisinha e além da camisinha prevenir contra essa série de doenças que nós comentamos e falamos e ainda outras que não comentamos, eu queria que a gente voltasse aí um pouco o nosso bate-papo para a questão da gravidez na adolescência, que a gente tem observado que é um problema, né? O país tem um grande índice de gravidez na adolescência e Lagoa da Prata não foge a isso. Lagoa da Prata e a região para onde o nosso programa é exibido, a gente sabe que não foge à regra. A que nós podemos atribuir esse alto índice de gravidez na adolescência? Hoje, a atividade sexual tem iniciado muito cedo, né? E isso também ajuda, contribui bastante para que tenha a gravidez na adolescência, né? E os jovens não fazem o uso correto nem da camisinha, que ela é essencial, e nem dos métodos anticoncepcionais, que seria a pílula, que seria o método injetável, que seria o DIU,
né, vários outros métodos. Quando a gente fala da pílula, a gente tem, hoje existe no mercado a pílula do dia seguinte. E muitos jovens, principalmente as meninas, confiam muito nesse método. E a gente percebe que já existem aí dados de que ele tem sido muito utilizado, além até do que deveria ser utilizado. Existe algum risco em repetir o uso da pílula do dia seguinte? A menina teve uma relação esse mês, foi lá, tomou a pílula do dia seguinte. No mês seguinte também repete o processo. Existe algum risco para a saúde? Existe um risco para a saúde, certo? E a pílula do dia seguinte não é 100% confiável, né? Ela tem a sua falha. Então, eu tenho vários nenéns que eu já fiz o parto, né, de mães, adolescentes, principalmente, filhos de pílula do dia seguinte. Que foram resistentes à pílula do dia seguinte. Então, assim, não é aconselhável, principalmente pela saúde. A pílula do dia seguinte é um método de emergência, que você deve usar realmente quando se rompe a camisinha, ou quando realmente você não tem como utilizar outro método, é usado em caso de estupros, né? Então, mas ela não é um método que você deve usar sempre, pelo índice de falha, pelos riscos que pode trazer à saúde e por esses motivos, né? Porque realmente as jovens têm utilizado bastante. Existe a necessidade de associar mais de um método anticoncepcional? Isso é essencial. Principalmente para as jovens que não querem ter filhos. Hoje, na atualidade, deve-se usar a camisinha e outro método anticoncepcional. Por quê? Quem não quer engravidar não deve realizar a atividade sexual. Todo método tem sua falha, certo? A pílula previne somente a gravidez. E a camisinha, ela previne a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Se você utilizar a pílula e a camisinha, se houver uma falha na camisinha, na hora de colocar a camisinha estourar e houver a ejaculação, né, você tem o risco da gravidez. Se você estiver usando a pílula, aí você fica protegida pelo menos da gravidez. Doutora Ellen, é de praxe aqui no nosso programa, ao encerrarmos, e nós já estamos chegando no limite do nosso tempo, eu peço para o entrevistado que dê algumas dicas para os nossos telespectadores. Então, eu queria que você desse algumas dicas para que os nossos telespectadores, principalmente as nossas telespectadoras, possam levar uma vida sexual ativa, possam ter relações sexuais seguras e de uma forma correta. Certo, então o que eu tenho a falar com as pacientes, o que eu tenho a falar com as jovens, com as mulheres, é que não deixem de ir ao ginecologista. Façam o preventivo todos os anos, isso é muito importante. A gente não deve esquecer disso nunca, deve passar isso para frente. Vá ao consultório, vá ao PSF, vá ao lugar que seja mais apropriado para você. Não deixe de procurar o ginecologista, mas principalmente com as jovens. Não deixe de lado as mulheres casadas, não deixe de lado as mulheres mais maduras, mas principalmente as jovens. Não esqueçam de fazer uso da camisinha, porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aí e todo mundo está sujeito a tê-las. Esse é o meu recado. Doutora Ellen, quero agradecer imensamente a sua presença, uma entrevista muito esclarecedora para todos nós. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sejão.